Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira vamos bater um papo aqui sobre possíveis ou obrigatórias mudanças que o técnico Pedro Caixinha precisa ou necessariamente fará para o jogo importantíssimo da segunda rodada contra o Bahia. Andam dizendo por aí que Pedro Caixinha está pela bola 8. E que se o Santos não vencer e convencer na Vila Belmiro, 8h30 da noite, contra o Bahia, o seu trabalho pode ser encerrado. Bom, a minha opinião sobre a permanência ou demissão do Pedro Caixinha já é bastante conhecida pelas bandas de cá. É claro que eu não serei o violonista do Titanic que ficará tocando enquanto o barco afunda, mas neste momento eu acho que uma demissão é precipitada. E tá tudo bem. Eu entendo você, torcedor do Santos, e muito dos inscritos aqui do meu canal, que no vídeo de ontem, de forma massiva e também de forma muito educada, pediram a demissão imediata do Pedro Caixinha. Esse é o lado positivo deste canal. Nós concordamos em discordar, sempre com muita educação e caminhando adiante. Eu tenho muito orgulho de estar construindo uma comunidade com quase 10 mil inscritos que vá por este caminho. E, aliás, se você for novo por aqui, muito prazer, você está no canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Já deixa o seu like, o popular joinha, que é muito importante para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. E, aliás, para você também. Quando você dá o like, você diz para o YouTube que gosta do nosso conteúdo. E aí os nossos vídeos vão aparecer na página principal do seu YouTube. Comente a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui. E, por fim, olha ele aqui, ó, o QR Code do nosso canal. Quer virar membro aqui do nosso canal? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, consulte valores e condições e apoie o produtor de conteúdo independente. E alô, você que já é membro do canal e está assistindo este vídeo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado deste vídeo, no primeiro comentário, o link do grupo de WhatsApp do nosso canal. Você é membro e ainda não está no nosso grupo? Está perdendo tempo, o grupo já está rolando, mando sempre a pauta para os nossos membros e trocamos ideias por lá. Vem para o grupo de WhatsApp do canal Filho de Peixe, vem trocar aquela ideia maravilhosa comigo. Dando aquele tapa no cabelo, vamos lá. O Santos perde no domingo, folga na segunda-feira e voltou a treinar na terça-feira, também conhecido como ontem. Novidades do treino de ontem. Soteldo voltou a treinar. Deve estar à disposição de Pedro Caixinha para o jogo de domingo. Neymar, praticamente fora de mais uma partida. A previsão, segundo o jornalista Ricardinho Martins, é que o Neymar volte a treinar com bola no campo apenas na quinta-feira. E aí, quinta, sexta, sábado, que é um treino mais leve, não teria condições de jogar contra o Bahia, nem mesmo para ficar no banco. A expectativa é que o Neymar jogue apenas na terceira rodada, não neste do final de semana, no outro, contra o Fluminense no Maracanã. E diante do tropeço do Santos contra o Vasco, em que o Santos faz um bom primeiro tempo, tinha a faca e o queijo na mão para matar o jogo, mas sabe-se lá por qual motivo, largou o jogo, recuou e tomou 2 gols idiotas contra o Vasco, a torcida, merecidamente, justamente, está pé da vida com os jogadores e cobra mudanças de postura e também de peças. Com Soteldo à disposição, me parece muito claro que o baixinho venezuelano desponta como favoritaço a voltar ao time titular. Mas a pergunta que está no título desse vídeo e neste banner que está aqui abaixo é: quem sai? Chegou a hora de tirar o Guilherme do time? E depois das 2 falhas grotescas de Zé Ivaldo e Gil nos gols do Vasco, Luan Pérez merece uma vaga como titular? E o Pituca, hein? Que vive uma fase horrível, mas que poderia, pelo menos a meu ver, ser testado como um primeiro volante. Quais mudanças o Santos pode fazer? Eu quero bater esse papo aqui com vocês. Vamos lá. O Santos entrou em campo na última partida com a seguinte escalação: Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, Schmidt, Bontempo e Barreal, Rollaser, Guilherme e Tiquinho Soares. Quem foi muito mal? Sherman, Gil, Zé Ivaldo. Não gostei do Schmidt, detestei o Guilherme e achei o Rollaser, principalmente no segundo tempo, morto, fadigado, cansado, caiu muito o seu rendimento.
Gostei do Tiquinho Soares, gostei do Barreal, gostei do Bom Tempo, partidaça, gostei do Escobar e achei que o Brazão, se não fosse ele, o Santos tinha perdido demais. Portanto, Brazão fica, Escobar fica, Bom Tempo tem que ficar, Barreal precisa ficar, jogador que toca de primeira, jogador versátil, jogador veloz, que mostrou uma boa mobilidade, e o Rollaser, o Tiquinho, merece ficar pelos gols que já fez, pelas assistências que tem dado, pela experiência, por segurar a bola, por ser quem é. E o Rollaser, ainda que tenha feito um jogo de muitos altos e baixos, para mim tem que ficar, porque tecnicamente já demonstrou ser capaz e porque é o jogador que custou mais caro, nada mais, nada menos do que 12 milhões de euros. A partir daí, nós podemos discutir. JP Sherman, muitos torcedores simplesmente não aguentam mais o JP Sherman como titular. Mas nós não temos outra alternativa. Tá ruim com o JP Sherman, é pior sem ele e com o Léo Godoy em campo. André, mas por que não improvisar? Passa o Escobar para a direita ou passa o Kevson para a direita? Gente, eu sou absolutamente contra. A gente tem que lembrar que nós vamos jogar contra um time do Bahia, que é um time que está na Libertadores, é um time muito forte e nós já vamos falar disso já já. Não dá para brincar e o Santos tem que recuperar os pontos que perdeu contra o Vasco. Domingo são 3 pontos e nada mais. E quando você começa improvisando, você dá a sopa pro azar. O que eu acho que pode ser feito no caso do Sherman é esse esquema em que o Escobar fica preso e o Sherman joga como ponta direita, não tá dando certo. Por que não inverter? Segura o Sherman, ele faz a saída de 3 junto com os 2 zagueiros, os 2 zagueiros mais ele, e solta o Escobar para ajudar quem eventualmente venha a jogar pela ponta esquerda. É uma alternativa, porque por mais que eu reconheça a fase ruim do JP Sherman, gente, o Léo Godoy é caricatura de jogador de futebol. Então eu, ainda que reconheça a fase oscilante do JP Sherman, não o trocaria. Agora, acho que o Luan Pérez merece um teste. Primeiro, para que o que aconteceu contra o Vasco não passe em branco. Foram 2 falhas grotescas do melhor zagueiro do Santos na temporada, que é o Zé Ivaldo. Vai tirar o Zé Ivaldo? Vai tirar o Gil? Eu não sei. Mas eu acho que o Luan Pérez merece o teste. O time foi mal. O time abriu mão de um resultado que poderia ter sido conquistado. E você não vai mudar? Você vai insistir em algo que deu retumbantemente errado? Então eu acho que o Luan Pérez merece uma chance. Porque ele é um pouco mais veloz do que o Gil e o ataque do Bahia é muito rápido. Nós estamos falando de Eric Pulga pela ponta esquerda, o Ademir centralizado e o Lúcio Rodrigues, que sai da direita, joga por dentro. É um ataque muito móvel, é um ataque veloz. E o Santos vai precisar de mobilidade, velocidade na defesa. Então eu defendo que jogue o Luan Pérez. No meio de campo, também pela mobilidade dos jogadores de ataque do Bahia e pela intensidade dos jogadores de meio de campo, estamos falando de Jean Lucas, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro foi expulso contra o Corinthians, pode ser que jogue o Cauli. São jogadores motorzinhos, velozes, intensos. Precisa de um volante, um primeiro volante para proteger a entrada da área com pegada. João Schmidt tem técnica, ele é um bom passador, mas é lento e tá tudo bem. É a característica física do jogador. Tem o volante mais dinâmico, tem o volante mais posicional. Precisa de mobilidade para proteger a entrada da área, para fazer uma cobertura do lateral, para ajudar o zagueiro numa cobertura. E o João Schmidt não tem essa capacidade. O Rincon também não é esse volante mais rápido. E por mais que a fase do Diego Pituca seja horrível e que ele esteja amassando a bola, este canal já vem defendendo há muito tempo que o Diego Pituca tem uma chance como primeiro volante. Chegou a hora. Pituca na cabeça da área, junto com o Gabriel Bom Tempo. Vai dar pulmão, vai dar velocidade, vai dar intensidade e você vai tirar do Pituca a obrigação de ser o armador do time, porque o Pituca, jogando principalmente quase como meia-direita, só tendo a perna esquerda, é tão ineficaz quanto qualquer exemplo aí que você tenha pensado, que não me veio nada à cabeça. Mais adiante, sem o Neymar, para mim, o Barreal fica mantido nesse tripé. Você põe o Pituca à frente da área, o Barreal pela esquerda, o Bom Tempo pela direita. 1 mais 2. Para a ponta esquerda, Soteldo titular. Guilherme, chega.
5 jogos seguidos apresentando um péssimo futebol. Contra o Vasco, acredite se quiser, torcedor santista, 20 perdas de posse de bola, uma pichotada no primeiro gol do Vasco, um futebol displicente, atrasando os ataques do Santos, jogadas previsíveis. Guilherme, obrigado pelos gols que você fez no Campeonato Paulista, mas já deu, meu velho. Banquinho para você, opção para o segundo tempo. Soteldo na ponta esquerda, Roleiser mantido no time titular e o Tiquinho Soares no comando do ataque. Eu, André, mandaria a campo um Santos mais ou menos assim. Gabriel Brazão, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, ou você pode tirar o Zé Ivaldo e manter o Gil, passar o Luan Pérez para lá, com o Escobar. Pituca na cabeça da área, Bom Tempo e Barreal, Soteldo, Roleiser e Tiquinho Soares. O Bahia é um time forte, não sabemos como virá a Vila Belmiro, porque nesta quinta-feira, amanhã, 7 horas da noite, joga contra o Internacional de Porto Alegre pela primeira rodada da Libertadores, e na outra semana, deixa eu pegar aqui a data certinha, dia 9/4, também conhecido como quarta-feira, né, joga domingo na Vila, e quarta-feira o Bahia viaja para o Uruguai, jogar contra o Nacional pela segunda rodada da Libertadores. Qual vai ser o planejamento do Rogério Ceni? Vai mesclar contra o Corinthians, na véspera do jogo contra o Internacional pela Libertadores? Time misto, não tão misto assim, né? E contra o Santos, qual vai ser o time? A depender do resultado contra o Inter, será que ele vai buscar os pontos na Libertadores contra o Nacional e aí vai fazer um mistão contra o Santos? Não sabemos, mas o Bahia, pela força que tem, pelo investimento que está tendo, montou um elenco bom. E mesmo o time reserva do Bahia pode ter o William José, que é um centroavante com experiência europeia, pode ter o Cauli, que é um baita jogador, pode ter o Santi Mingo, que é um bom reforço contratado também, ótima prospecção do Bahia. Tem diversos jogadores interessantíssimos no time do Bahia. Mesmo o time reserva do Bahia é muito forte e vai ser osso duro de roer para o Santos. Mas o Santos, depois da pataquada contra o Vasco, tem que ganhar. E depois do que nós vimos em campo, algumas mudanças precisam ser feitas. Quais serão? Eu não sei, mas eu estou contribuindo com o debate, trazendo aqui as minhas possíveis alterações. Se eu fosse o Pedro Caixinha, o que eu mexeria? Estou respondendo para você nesse vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou, opine sobre a sua escalação, se você concorda com as mudanças que eu sugeri, e não esqueça, like, se inscreva e ative o sininho. Quer ser membro? Aponte a câmera do seu celular para este QR Code. E você que é membro e assistiu esse vídeo, primeiro comentário fixado, link do grupo de WhatsApp do canal. Tô te esperando. Vem bater um papo comigo e aprofundar as conversas sobre o Peixão. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Rumo aos 10 mil inscritos, chegando nessa marca, uma camisa oficial do Santos será sorteada. A gente se vê a qualquer hora.